Senhoras e senhores, iniciamos o primeiro evento Rota Fenatran dentro da Arena de Conhecimento. E para inaugurar o nosso Rota, convidamos a economista Miriam Bast, economista do Bradesco. A nosso convite, ela fará uma apresentação com as principais perspectivas da economia brasileira para o próximo ano. Detalhe, não só da brasileira. Ela vai dar também um mergulho, uma rásia, uma visita de como é que está o mundo. Então, por favor, Miriam. Bom, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui em nome do Bradesco. E eu vou começar essa apresentação, só baixar um pouco aqui, isso. Eu vou começar essa apresentação falando um pouco das perspectivas globais, tá? Porque é muito difícil a gente falar de cenário hoje em dia sem a gente falar do mundo, que é onde estão os principais desafios, na verdade. E para o negócio aqui de vocês também é um dos principais motores, tá? Bom, primeiro, acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é o mundo está passando por uma série de transformações. Isso não é só um papo de economista, realmente a gente está tendo umas mudanças que a gente não vê há mais de 10 anos. Isso tem muitas consequências. Primeiro, para os mercados financeiros, muda muito o equilíbrio de câmbio, o equilíbrio de preço de ativos, mas também vai mudar muito o custo de investimento, o custo de captação e quando a gente pensa em investimento em ativos reais, em compras, em financiamentos, tudo isso também está passando por uma mudança relevante, por uma realidade que a gente não vê desde 2008, tá? Bom, tudo isso começa com a pandemia. Então, depois da pandemia, ou no meio da pandemia, ali em 2020, 2021, a gente começou a ter um aumento muito expressivo da inflação. Durante a pandemia, quando todo mundo ficou em casa, o mundo inteiro, né, parou de sair de casa, tivemos os lockdowns, etc., os governos, os bancos centrais do mundo inteiro perceberam que eles precisavam dar um estímulo para a economia, senão ia tudo colapsar. Quando eles dão esse estímulo, as pessoas, as empresas começam a consumir. Isso gera uma pressão enorme de demanda porque a oferta ainda estava parada. As pessoas não estavam indo trabalhar, mas elas estavam consumindo, porque elas tinham recursos. Vale para pessoas e empresas. Isso gerou muita inflação no mundo. A gente viu o preço de commodities subir mais de 100% em alguns casos. O preço do petróleo é um exemplo disso, chegou a preço negativo, depois já voltou para $60 o barril em pouquíssimo espaço de tempo. Minério de ferro bateu $200, a soja, enfim. Tudo subiu muito nesse período, refletindo essa pressão de demanda bem maior. A questão é que o problema da inflação ele não é rápido de resolver, né? E apesar do Brasil ser um expert em inflação, a gente sabe reconhecer o problema rápido, a gente sabe combater o problema, o mundo não sabe. A gente não vê esses níveis de inflação nos Estados Unidos, na Europa, há mais de 40 anos. E eles demoraram muito para perceber o tamanho do problema e para começar a combatê-lo, tá? Então a gente viu muito erro de política monetária, muita demora. Isso fez com que a inflação no mundo se tornasse muito mais persistente. E agora ela não é mais uma inflação só de choques, não é só a commodity, não é só a falta de produção, as pessoas já voltaram a produzir. Você gerou uma inflação de demanda no mundo inteiro e essa demora muito mais para ceder. Na verdade, ela só cede respondendo a juros, tá? E aí a gente realmente está vendo um processo de aumento de juros no mundo que a gente não vê em mais de uma década. Os Estados Unidos devem chegar com juro perto de 5,5% no ano que vem. De novo, é um patamar que a gente não vê desde 2007, 2006, faz muito tempo. O mundo, na verdade, se acostumou a trabalhar com o juro perto de zero, aquelas histórias, né, de Alemanha pagando juro negativo em 10 anos, por que as pessoas deixam dinheiro no banco, tudo isso. Bom, a gente está revertendo esse processo, agora a gente está no processo de aumento de taxa de juros no mundo todo para combater a inflação. Não é rápido esse processo, então a gente deve ver a taxa de juros subindo e ficando mais alta por bastante tempo. Nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, menos no Japão, mas em todos os outros países avançados e nos países emergentes esse processo também já começou. O aumento da taxa de juros, ele tem que ser visto como uma mudança
brutal no custo de financiamento. Então, o custo de capital, ele deixou de ser próximo de zero no mundo. Ele se torna caro. E para alguns setores, ele se torna proibitivo. Então, é por isso que a gente vê, por exemplo, empresas de tecnologia sofrendo muito nesse cenário de juro alto, porque eles não entregam lucro presente, é um lucro futuro, só que a taxa de desconto mudou agora. Então, toda a lógica do investimento precisa ser repensada. Tem algumas consequências desse aumento de juros que são esperadas. Então, quando a gente sobe juros, a primeira consequência é um crescimento menor. Esse é o objetivo dos bancos centrais, eles sobem juros para derrubar o crescimento. É assim que eles esperam controlar a inflação. Então, a gente vai ver o mundo entrando em recessão em 2022. Com tudo isso de juros, uma recessão está sendo preparada. A gente pode ver na tela que tem recessão na Europa. A Europa não é só a questão da inflação, tem a questão energética do gás russo, né, que não está mais indo para eles. Isso leva a um risco de recessão maior, é uma das principais regiões que vai entrar em recessão. Mas a gente tem uma desaceleração forte nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil. O Brasil está errado aqui, tá? Não é 0,3 não, já chego nisso. E a gente vê o mundo ali perto de 2%, isso é nível de recessão no mundo, tá? Faz também muito tempo que a gente não vê recessão no mundo. Então, a gente está caminhando para um cenário quase o oposto de 2021 e 2022, que foram anos de crescimento, o preço de exportação alto, tudo era muito positivo. A gente está vendo a tentativa dos bancos centrais de reverter esse processo. Então, é um ano de muito mais atenção e com talvez mais cuidado com determinados parceiros. Deixa eu ver. Tem aqui na tela um parceiro importante que está na contramão, que é a China. A gente viu a China ter um desempenho super fraco esse ano, né? Com muitos lockdowns, enquanto o mundo já estava reabrindo, a China estava na contramão, toda hora fechando. No ano que vem, a expectativa é que a China reabra de uma vez por todas. Eles estão fazendo alguns acordos para compra de vacinas, até então eles estavam usando as próprias vacinas, que aparentemente não são tão boas assim quanto as vacinas que eles vão importar. Com essa importação de vacina, espera-se que eles consigam reabrir com um pouco mais de segurança e abandonem um pouco daquela política de Covid-0. Por isso que a China tem uma aceleração na contramão do mundo. Ali está 4,5. As notícias atuais podem até levar a gente para perto de 5, com a China reabrindo de verdade, tá? Então tem uma perspectiva no ano que vem melhor para a China, depois a gente fala um pouco mais de médio prazo, mas para o ano que vem é positivo, tá? Tá um pouco difícil aqui. Aí. Outra consequência esperada do aumento de taxa de juros é a queda de commodities. Então a gente está falando de aumento de juros, queda de crescimento e se tem menos crescimento, menos demanda no mundo, queda de preço de commodities, tá? Então aqui é o índice geral, tem queda. Quando a gente pensa em minério de ferro, mais perto de 100, 80 dólares a tonelada no ano que vem. O petróleo, 80 dólares o barril, são preços mais baixos, talvez a soja perto de 13, o milho ali perto de 4. Esses são os patamares mais compatíveis com esse crescimento menor no ano que vem, tá? É claro que isso tem uma consequência positiva, que é a redução da inflação no mundo, tá? Mas por outro lado, para o Brasil não é tão positivo assim. Bom, não é um ambiente global favorável. A gente está falando de mais juros, menos crescimento, queda de preço de commodities. Eu não coloquei aqui, mas tem valorização do dólar. Então, o dólar como uma moeda muito forte. O dólar está no patamar mais forte dos últimos 20 anos. Todas as moedas do mundo estão sofrendo demais contra o dólar. Como que o Brasil se coloca nesse cenário? E se coloca muito bem. O Brasil tem surpreendido demais todas as projeções. E não só em projeções, a gente tem tido uma das melhores performances do ano, mesmo quando a gente pensa em ativo, em mercado de ativos. Talvez eu consiga mostrar. Aqui. Quando a gente pensa em moeda... Moeda? Peraí, pulou um. Bolsas. Quando a gente pensa nas bolsas mundiais, o Ibovespa está ali no top 3 melhores bolsas, melhor desempenho de bolsa nesse ano, tá?
o que é muito impressionante. Primeiro porque nós somos um país emergente, né? E já está ali no top 3, é muito relevante. Segundo, que um ano inteiro todas as principais bolsas estão sofrendo muito. É um ano que a gente está entrando num cenário de recessão, e não o Brasil, né? O mundo. E o Brasil ainda assim conseguindo ter um desempenho favorável em bolsa. Quando a gente olha para moedas, a mesma coisa. Aí, nesse caso, é bom estar lá no lado negativo, né? É uma das únicas moedas que está ganhando do dólar, está tendo uma valorização no ano. De novo, assim, vamos lembrar, é um ano difícil, o Brasil é super dependente de contas externas, de balanço de pagamentos, etc., de balanço comercial. O mundo não está bem e a gente está muito bem. A gente teve uma eleição acirrada e ainda assim a moeda tem uma performance impressionante. Depois de 2 anos em que a nossa moeda era sempre a lanterninha, sempre a pior moeda do mundo, etc., esse é um desempenho muito favorável para 2022. Por quê? O que aconteceu nesse ano? Tem alguns motivos que são estruturais. Então, aqui é um gráfico meio difícil de ver, mas o que está mostrando? Quando a gente pensa em setor externo, em fundamentos externos, o Brasil está muito bem na foto, no filme, de qualquer forma que nós quisermos ver. Aqui a gente está olhando o saldo em conta corrente. Então é basicamente toda a nossa dependência externa de pagamentos anuais, né? A gente tem um déficit em conta corrente perto de 2% do PIB. Primeiro que isso já seria por si só um ótimo déficit, nada demais para um país emergente. Só que quando a gente se compara com outros vizinhos aqui da América Latina, nosso desempenho é muito favorável. Então na foto, no comparativo com os nossos pares, a gente está dando de 10%. Um déficit de 2%, que é totalmente financiado por investimento estrangeiro direto. A gente não tem nenhum problema de financiamento externo. A nossa dívida externa é baixa, totalmente coberta por reservas internacionais e é uma dívida externa de longo prazo, não é? Vou dar um exemplo aqui, que é a Argentina. Eles têm dívida externa, primeiro grande, mas com vencimentos toda hora. Então, a cada 2, 3 meses, precisa ter lá 50 bi de dólares para pagar a dívida. A gente está muito distante desse cenário. Então, num cenário global em que os investidores precisam alocar seus investimentos, ali no menu de opções, o Brasil, ao longo do ano, foi cada vez mais se destacando como uma opção favorável. Além disso, as empresas brasileiras estão pouquíssimo endividadas. Aqui é uma métrica de alavancagem das empresas, é um dos menores patamares de alavancagem dos últimos anos. Isso permite que a gente navegue melhor qualquer crise, qualquer volatilidade. Tem um solavanco externo, a gente não depende de financiamento externo, a gente não tem que fazer nenhum pagamento em moeda estrangeira, nós temos reservas internacionais para honrar todos os nossos pagamentos e as nossas empresas não são endividadas. Então a gente aguenta muito chacoalhão e que é o que está acontecendo de fato, tá? Tudo isso, endividamento das empresas, contas externas, isso já era verdade em 2020, 2021 e a gente não teve uma performance brilhante. Faltava um ingrediente, que era o crescimento. E ele apareceu esse ano, e apareceu muito forte. A gente está falando de um crescimento esse ano próximo de 3%. Se a gente lembrar no começo do ano, nós éramos uma das casas mais otimistas. A gente esperava um crescimento perto de 1%. E vai ser 2 pontos acima disso. Tinha gente esperando recessão. Está muito distante disso também. O Brasil conseguiu crescer e muito por vários motivos. Então, a guerra, ela aumentou muito os preços de commodities. Como nós somos exportadores, a gente teve um grande benefício externo. O mundo puxou a gente. Nós tivemos grande acúmulo de poupança durante a pandemia. As pessoas usaram essa poupança nesse ano. E a gente teve a reabertura, de fato, a partir de março as coisas voltaram a reabrir, a gente está aqui presencialmente hoje, etc. Tudo isso movimentou e muito a economia também. Essa reabertura, essa poupança, esse setor externo movimentou a economia de tal modo que a gente criou até muito emprego. E isso reforçou o crescimento positivo. A gente teve um ano espetacular. E, de novo, quando a gente pega a foto dos nossos pares, o Brasil é um dos únicos países que passou o ano revisando o crescimento para cima. Se a gente olhasse lá na reunião recente do FMI, o Brasil era sempre o destaque positivo, a única surpresa positiva no mundo. Porque a gente foi ao longo do ano descobrindo que a gente vai crescer mais, e aí os bons desempenhos, etc.
Esse crescimento, ele vem muito puxado esse ano por serviços, tá? É a reabertura, é a poupança sendo finalmente usada. Vocês podem ver ali que a indústria já teve um ano melhor em 2021, ali foi a recuperação da indústria pós-pandemia. Aí a indústria ficou mais de lado dessa vez. E o comércio, bom desempenho em 2020, 2021, e agora o comércio começa a desacelerar. Porque a gente teve um ano muito espetacular de crescimento, mas a gente vai começar a desacelerar. O Banco Central subiu juros, a gente está com juro bastante restritivo, em 13,75. Isso vai começar a cobrar seu custo no crescimento e o comércio é o primeiro a apontar esse sinal, já está em desaceleração, principalmente naquele comércio que é mais dependente de crédito, tá? Aqui tem muito setor automotivo, que é um setor dependente de crédito, mas também no futuro ali vai começar a aparecer também efeito da construção civil em desaceleração. Já vou falar mais das perspectivas, tá? Um fato positivo para a gente pensar crescimento no ano que vem é o mercado de trabalho. Taxa de desemprego desabou esse ano, desabou. Aqui a média do ano, tá? O último dado, no final desse ano, vai ser perto de 8%, que é a menor taxa de desemprego desde 2015. Então, faz muitos anos que a gente não vê uma taxa de desemprego tão baixa. Mais importante que isso, vejam ali nos números, a gente destruiu quase um pouco mais de 8 milhões de empregos em 2020, na pandemia. A gente criou tudo de novo em 2021 e esse ano a gente está criando mais 6 milhões de novos empregos. O ano que vem mais 1 milhão de novos empregos. A gente está chegando agora a 100 milhões de pessoas empregadas no Brasil, que a gente nunca teve isso, tá? Então, é um dos melhores níveis aí de ocupação no país. E desses 6 milhões, quase metade com carteira assinada, que é uma renda mais permanente, tá? E com mais acesso a crédito também, então consumo de longo prazo mais favorável. O mercado de trabalho, sem dúvida, aqui tem a taxa de desemprego para vocês verem, praticamente o mesmo nível de 2015 e vai continuar caindo ainda mais, tá? Então, quando a gente pensa o ano que vem, a gente tem, por um lado, o mundo em recessão, vai tirar crescimento, a taxa de juros muito alta vai tirar crescimento. Por outro lado, nós temos dois fatores muito importantes. Mercado de trabalho ainda muito forte, isso sustenta consumo interno, inclusive, e o agro. O agropecuária, né? Primeiro, já tem tido anos muito bons nos últimos anos, mas no ano que vem pode ser também, novamente, muito favorável. Tudo que a gente tem ouvido dos analistas, dos especialistas de agro, é que vai ser um ano muito positivo. Tem expectativa da Conab de aumento de safra de 20% em volume de safra. É muito crescimento, tá? Então, pode ter um grande ativo aí para o ano que vem, mesmo que o PIB total cresça menos, né, dos 3% para perto de 1% no ano que vem, tem esse fator positivo que é a safra e o mercado de trabalho, tá? Bom, muitas notícias positivas, mas a gente tem alguns desafios para 2023. Tem um desafio que é um desafio conjuntural, um desafio do momento, que é o desafio da inflação. A gente teve uma inflação extremamente elevada nesse ano, no começo do ano a gente estava falando de 12% de inflação, a gente deve encerrar o ano abaixo de 6%, perto de 5,7%. Muito dessa desaceleração é explicada pela redução de impostos, ICMS, PIS/COFINS para combustíveis, isso ajudou a reduzir muito a inflação. No ano que vem, a inflação continua desacelerando, mas bem mais devagar, para perto de 5%. Aqui eu estou considerando que não vai ter reoneração de PIS/COFINS, tá? Mas só um alerta, se não fizerem nada, o PIS/COFINS volta em janeiro, tá? PIS/COFINS para todos os combustíveis, diesel, gasolina, tudo. Isso puxaria essa inflação mais para cima. Mas é só um projeto de lei para continuar zerado, tá? Só para a gente ficar atento que precisa ter o projeto de lei, se não tem reoneração de combustível. Bom, o problema da inflação é 5% no ano que vem ainda é muito alto e é muito acima da meta do Banco Central, que é 3,25%. A gente está falando de um Banco Central agora, que é um Banco Central independente. Ele deveria perseguir a meta e ponto final. Então, se a inflação está tão alta assim, juro fica mais alto por mais tempo. Antes de passar para o juro, só um detalhamento de onde vem essa inflação. Assim como no mundo, né, em 2020, 2021, a inflação ela era uma inflação de choques, uma inflação de oferta. A gente não tinha oferta, faltava tudo. Faltava semicondutor, faltava pneu, faltava PlayStation, faltava tudo. E aí a gente teve uma pressão muito grande de preços.
Agora, essa parte da inflação está desacelerando. A gente pode ver isso aqui na parte de bens, ou se a gente colocar alimentação, a mesma coisa. A gente teve queda de preço de commodities, a gente tem normalização das cadeias globais, a gente já tem praticamente nenhum atraso nas entregas de peças, de semicondutores, de tudo muito mais normalizado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Isso ajuda a reduzir a pressão de bens, por exemplo. Só que, se a gente tem uma boa notícia de crescimento de mercado de trabalho, isso pressiona a inflação de serviços que está ali no outro canto. Então, a inflação de serviços é hoje a mais resistente. Essa é uma inflação mais inercial, ela demora mais para desacelerar porque tudo é reajustado com a inflação passada. Então, se ela foi muito alta, continua muito alta por mais tempo. O que combate essa inflação, que é uma inflação de demanda, é juros, assim como no mundo. E por isso que nossos juros, chegou onde eles estão, 13,75, e vão continuar altos por bastante tempo. A gente imagina que os cortes vão começar ali para julho, agosto do ano que vem. E quando eles começarem, são cortes graduais, que vão levar a gente para 11,75 no final do ano. Então ainda é um juro médio bastante elevado ao longo do ano que vem inteiro. Outro desafio importante para a gente pensar é que, apesar das empresas não estarem endividadas, as famílias estão e muito. Tá? Então aqui a gente tem comprometimento de renda e endividamento das famílias, os dois muito elevados. Esse daqui é só um ponto de atenção, para a gente ficar atento. Apesar de ter um mercado de trabalho muito bom, as famílias estão mais endividadas. Esse juro alto complica o pagamento para eles. Tá? Então as famílias devem ter uma desaceleração de consumo ano que vem, nada catastrófico, porque tem mercado de trabalho, mas isso aqui acabou virando um problema. E aí, por fim, e aí eu falo um pouco de política, a gente tem um desafio que é um pouco mais estrutural, nem tanto conjuntural, mas que a gente vai ter que atacar no curto prazo, que é a questão fiscal. Então, a gente tem aqui o endividamento do Brasil. A gente está com uma dívida perto de 75% esse ano. Ali parece mais alto, teve uma revisão recente da série do PIB, vai ficar ali mais perto de 75% a dívida desse ano. 75 já é muito alto, comparado com os nossos pares, naquela foto, a gente sai muito bem na foto das contas externas, do crescimento, mercado de trabalho, mas nessa a gente sai muito mal, e já faz tempo. Esse ano isso não foi problema, porque a gente estava crescendo, e aí os problemas eles não aparecem. Quando a gente cresce menos, os problemas vão aparecer de novo, e esse é um dos principais. O nosso endividamento ele já é mais alto que os pares, a gente está falando dos pares mais perto de 60%, 65% de dívida, a gente tem quase 10% a mais do que isso, mas isso não é nem tanto problema. O problema é a nossa trajetória. Em qualquer trajetória que a gente desenhe, a dívida sobe. Sobe ali para perto de 90%, se a gente estressar o cenário pode chegar em 95%, 100%, os cenários tem para todos os gostos. Tá? Quando a gente fala de 2023... a principal dúvida que surge é, tudo bem, o que vai ser feito então com essa questão fiscal, né? O que a gente tem ouvido até agora é ideias que aumentam o endividamento, aumento de gasto, redução de impostos, tudo isso vai jogar a gente para um cenário mais alto de dívida. Enquanto a gente cresce, isso não é tanto problema. A gente vai crescer 1% ano que vem, talvez seja aceitável uma dívida mais elevada. Mas, de novo, tudo vai depender de quanto a gente está flexibilizando, de quanto a gente está aumentando esse endividamento. Hoje a gente não tem essas respostas, a gente ainda não tem equipe econômica, não tem ministro, não tem propostas de fato, a gente tem um monte de ideias surgindo. Essas ideias, elas precisam se consolidar um pouco mais para a gente poder definir em qual curva a gente está trabalhando ali, tá? Mas hoje a gente só está falando de aumento de endividamento. O que pode jogar a gente para menos endividamento? Um aumento de carga tributária, que também não é uma notícia muito favorável, tá? Mas é isso que pode ajudar a gente a ter um endividamento menor daqui para frente. Esse nível de endividamento, ele não está aqui. Ele traz um problema que é o juro de longo prazo permanece muito alto. Então, enquanto a gente tem um endividamento bem maior que os pares, a gente continua trabalhando com uma taxa de juros de 30 anos de 6% real, o que não permite um crescimento sustentado para o país por muito tempo. Tá? Então, acho que esses são os nossos desafios. A gente vai conversar um pouco mais agora de algumas questões que o Fred preparou para a gente. Obrigada. Faz isso com maior tranquilidade. Chega aqui junto.
Bom, então deixa eu tirar isso daqui, senão vai atrapalhar. E a gente faz aqui, a gente trabalha os dois no mesmo microfone. Uma pergunta, vem um novo governo a partir do dia 1º. O que você espera em relação a isto, do crescimento do endividamento? Bom, vamos lá. Baseado no passado. Vamos lá. O crescimento do endividamento ele está muito ligado a dois fatores, né? Tanto ao crescimento da renda das famílias, quanto ao crescimento da taxa de juros. Pelo lado da taxa de juros, a gente vai ter uma diminuição, né, ao longo do ano. Mesmo que ela seja tímida, é uma redução de juros. Isso então alivia, de um lado, alivia o endividamento das famílias. Tem uma outra parte que é a renda, né? Se a gente vai crescer menos o ano que vem, a renda também vai crescer um pouco menos, mas ela ainda cresce. A gente está falando de um crescimento de quase 10% de renda no ano que vem, apesar da desaceleração do PIB, tá? A gente acha que esse nível de endividamento é o máximo que a gente vai ver agora, mas certamente é um ponto de atenção nos próximos meses. Certo. Outra coisa aqui, o ministro Guedes tem dito que nesses 4 anos ele preparou com as medidas adotadas o Brasil para crescer. E que o Brasil vai crescer de qualquer maneira. Qual a tua opinião? Sabe que uma parte das surpresas desse ano de crescimento podem justamente ter a ver com as reformas que foram feitas desde 2016. O teto de gastos, a mudança da TJLP para TLP, a reforma trabalhista, tudo isso pode estar maturando. Quando essas reformas são feitas, a reforma da Previdência, a gente nunca sabe ao certo quando elas vão começar a dar resultados. Então pode ser que elas estejam maturando agora. Isso, se é verdade, a gente vai ver mais crescimento para os anos seguintes. A gente está revisando, né, o crescimento para o ano que vem, para algo mais perto de 1%, também tendo em mente que o mercado de trabalho pode estar refletindo algumas reformas que são mais persistentes e que ajudam a manter um crescimento por um pouco mais de tempo. Além desse horizonte, 2024, 2025, a gente acha que depende muito ainda de quais serão as novas políticas, que se algumas coisas forem revertidas, por exemplo, aí não se sustenta mais um crescimento tão positivo. A gente ainda está num período um pouco incerto de que vai ser a política econômica. Um detalhe, nos gráficos que você mostrou ali de crescimento, você não citou um país que é para chamar a atenção, Índia, mais de 1 bilhão. Um detalhe, os países que têm maiores chances com a recessão mundial, que todos os economistas estão anunciando, é Brasil e Índia? São os dois países que eles concentram alguns fatores favoráveis, né? Então, população grande, a Índia muito maior do que o Brasil, então tem isso super em favor. Eles têm uma indústria farmacêutica muito desenvolvida, se beneficiaram bastante durante a pandemia, e outras indústrias mais tecnológicas que também eles têm desenvolvido e investido muito nos últimos anos. Então, eles têm isso em favor deles. Do nosso lado, além de ter um mercado enorme, potencial de consumo, etc., tem uma agenda no mundo que é a agenda ESG, né? A agenda verde. A gente também pode se beneficiar. Então, ali tem muitos projetos sendo estudados e discutidos na região norte, na região nordeste, que também podem ser um polo atrativo, né? De mais investimentos e concentrar ali um crescimento novo. Isso não está nas nossas contas, não está na conta de ninguém, mas pode ser um outro foco de crescimento do Brasil daqui para frente. Detalhe, os problemas que a gente teve durante a pandemia, depois com a guerra Rússia e Ucrânia, depois com as questões de fornecimento e fechamento de fábricas na China, colocaram aquela denominada globalização em xeque? Acho que em parte sim, né? A gente tem visto muito esse processo das empresas de quererem trazer partes da produção mais próxima de onde eles estão, né? Só que isso tem custo. Então, ok, eu não quero deixar uma fábrica de semicondutor lá vou chutar um país, Vietnã, mas vou produzir aqui em Paris, né? A gente brinca, ok, mas o custo vai ser muito maior. E aí faz sentido, os consumidores aceitam pagar um custo 30%, 40%, 50% mais caro nos produtos finais, né? Acho que tem uma tentativa de trazer um pouco mais para perto, conhecer, né, os seus fornecedores, que é a frase famosa do momento,
tem um limite de custo, é muito mais caro, tem um motivo para essas fábricas serem nessas regiões que tem um custo menor de produção. Ainda assim, nesse cenário em que você traz para mais perto, o Brasil é um parceiro muito confiável. Então pode ser também que surjam alguns negócios baseados nisso. Tá? Acho que a Índia se beneficia bastante também nesse cenário, porque já tem uma indústria bem tecnológica e é um parceiro mais confiável do que outros que acabaram se afastando nesses processos. Mas, por exemplo, o caso da Apple, que está agora com o lançamento do iPhone 14, e que pura e simplesmente a fábrica que produz na China decretou que está em lockdown e não vai ter iPad 14 para os norte-americanos comprarem. Isso não é um motivo para mudar a fábrica meio a jato? Olha, eu acho o iPhone 14 super caro. Imagina se ficar o dobro, eu já não vou comprar mais. Mas, assim, é um dos motivos. Acho que a gente vai ver. Eu só acho que esse é um movimento parcial. Não dá para transformar tudo em produção nos Estados Unidos ou na Europa. É um custo muito grande, mas parcialmente, em algumas indústrias-chave, é possível que aconteça. Mas veja, apesar de a gente estar falando que pode ter uma diminuição dos processos globalizados quando a gente pensa em economia real, no setor financeiro continua tudo extremamente ligado. Então, se a gente viu lá, né, o problema dos fundos de pensão no Reino Unido e o solavanco que deu no mundo inteiro. Então, talvez um pouco menos de globalização, mas não muito, porque os mercados globais continuam altamente interligados e isso não tem muita volta. Um detalhe, China esse ano lá embaixo. O ano que vem você está entre 4,5 e 5. Isso. Para o Brasil, que é um dos principais fornecedores de matéria-prima, de alimentação, de tudo, vai ser um grande negócio a China voltar a crescer. Você acha que cresce esses 5 mesmo? O que você imagina? Eu, particularmente, lá no departamento, acho que cresce até um pouco mais, uns 5,5, tá? Tem muita demanda reprimida na China. Veja, uma parte da surpresa do crescimento no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, veio porque as pessoas estiveram em lockdown e quando elas saíram, elas consumiram muito. É o que ficou está começando a ser conhecido na literatura econômica como o consumo de vingança. Eu fiquei tanto tempo preso dentro de casa, agora eu vou consumir tudo que eu quiser. Muitas viagens, a gente viu o preço da passagem aérea, como subiu, hotéis, não sei o que, tudo isso, tá? Então seria esse consumo de vingança. Se isso é verdade para Brasil, China, Estados Unidos, Brasil, Europa e Estados Unidos, que não teve um lockdown tão severo e tão prolongado quanto na China, se tivermos um consumo de vingança na China, vai ser muito crescimento, tá? E não só para eles, os serviços, as viagens, a Europa também pode se beneficiar com muita viagem lá dos chineses para a Europa. Certo, e uma última pergunta que tem tudo a ver com essa plateia aqui, para um lugar que nós estamos. Como é que você calcula que uma taxa de juros que a gente tem tão alta hoje, como é que vão ser os financiamentos e as taxas para caminhões? Tem que chamar o pessoal da BF para responder essa daí. Mas uma coisa é fato, né? A gente já viu o pior momento da Selic. Daqui para frente, a gente não espera mais aumento da taxa de juros, da taxa de juros de referência, né, a Selic. Então, ao longo do ano que vem, já é esperado uma redução da taxa Selic e aí as consequências naturais para as taxas de financiamento. Mas eu não vou entrar nessa briga aí não, o pessoal da BF depois se explica aí para todo mundo. Tá legal, muito obrigado pela sua presença, pela sua palestra, por todos os esclarecimentos que você prestou a gente, que a gente acha que foi de fundamental importância. Muito obrigado mesmo. Obrigada.